Cara, essa história é comprida, né? Mas a Alcmena nasceu em 1990, no Parque Timbira. Ela começou comigo e um grande amigo chamado Eldro Araújo. Ele tinha uma bateria velha que ele comprou e a gente começou a tocar. Eu tinha uma guitarra que eu tinha trazido de uma viagem, né? Que quando a gente era adolescente, os pais mandavam a gente para fazer essa viagenzinha para Disney, né? Aí eu tinha um primo da minha idade e meu pai e meu tio guardaram uma grana para mandar a gente para Disney. E meu pai disse assim, ó, traz um teclado para você, porque eu tinha aula de teclado. Só que eu comprei um teclado e comprei uma guitarra também, sem avisar para ele. Aí quando eu cheguei em casa com a guitarra, ele disse, pô, cara, tu comprou guitarra e tal. Eu disse, pô, pai, eu queria comprar uma guitarra. E desde muito pequeno, assim, tudo que eu pegava na mão virava guitarra. Entendeu? Raquete de tênis, panela, eu fazia de guitarra. Né? Sempre gostei, tive essa fascinação pelo rock, pela guitarra. Gostava muito de Elvis e tudo. E aí, esse meu amigo Eldro, a gente ouvia muita música assim de rock nacional, ouvia bastante Metallica também, Iron Maiden, AC/DC, a gente ouvia Police, ouvia U2, Titãs, Legião e tal. E aí a gente tinha esse gosto juntos, né? E aí na casa dele tinha uma oficina do lado da garagem, e aí ele montou a bateria, a gente começou a fazer cover de The Police e dos Titãs. Eram só essas duas bandas que a gente tocava mais, só eu e ele, uma guitarra e uma bateria. Aí eu coloquei um anúncio uma vez no colégio onde eu estudava, que era o Reino Infantil, e perguntando por um baixista. E aí apareceu o Miguel Mussalem, né, que meu amigo, meu irmão, meu compadre também, e começou a tocar baixo com a gente. Pronto, esse foi o embrião inicial da Alcmena. E aí a gente ficou procurando nomes e tal, e eu fazia inglês no IBEU na época, e lá tinha uma biblioteca muito rica, e tinha um livro muito interessante lá sobre mitologia e tudo, e a gente ia pegando sugestões e tudo, e eu achei esse nome legal, Alcmena, né? Depois eu fui pesquisar, a Alcmena é uma entidade da mitologia grega, né? Ela era a mãe do Hércules. Ela era a esposa de um cara chamado Anfitrião, e esse cara um dia saiu de casa e deixou a Alcmena só. E o Zeus tomou a forma do marido dela para seduzi-la. E aí, dessa união de Alcmena com Zeus, veio o Hércules. E aí, acho que houve missões que enviaram, quando souberam que tinha um filho de uma mortal com um deus, mandaram missões para eliminar o Hércules, né? E a Alcmena teve que abrir mão dele para salvar a vida do próprio filho. Deu para outra mulher criar, né? Assim, uma mãe adotiva e tudo. E aí, na época, eu pensei que ela tinha sido uma criatura assim que tinha demonstrado muita força, né, num momento difícil e tal. E como a gente não era muito virtuoso, mas a gente tinha coesão, a gente tinha uma harmonia de banda, a gente tinha uma força de conjunto, foi mais ou menos essa analogia que eu fiz. Isso aí em 1990, a gente pichava o chão de asfalto com o nome assim, Alcmena. Tinha também, né, é óbvio que tem a influência aí da Daphne, que é a banda daqui de São Luís que também tem o nome de uma entidade de mitologia grega e tudo, mas de maneira nenhuma a gente tentou imitar a Daphne, né? A gente tinha vários nomes, muito. Eu tenho um caderno que tinha mais de 100 nomes, né, que eu tinha bolado junto com os meus amigos e tal, e a gente foi pensando e tal. E aí, junto com eles, eu disse assim, ó, esse nome aqui é massa, o que é que vocês acham? Aí contei a história para eles, aí terminou ficando Alcmena. A gente começou a ensaiar na sala lá da minha casa, né? Minha mãe cedia. Teve uma época que a gente ensaiou no centro comunitário, lá do Parque Timbira, depois ensaiamos na casa de um, na casa de outro. E aí, como era muito barulho, né? A gente terminou indo lá para casa, que era o lugar onde minha mãe aceitava. A gente fazia assim os ensaios e tudo, era um acontecimento, os amigos iam lá no sábado de tarde, que a gente ensaiava geralmente sábado de tarde. E aí, isso já mais para 92 e tudo, aí veio o Helber Cunha, né? A convite do Miguel, guitarrista e tudo. E aí a gente começou a fazer uns ensaios mais organizados, a gente começou a montar um repertório, escolher assim uns estilos que eram mais parecidos, e a gente viu que a gente gostava de rock, né? Gostava do rock nacional, da época de ouro dos anos 80 do rock nacional, a gente gostava muito de Police, U2, Beatles, Pink Floyd, né? Essas eram as influências da gente, Legião, Titãs, Barão, Paralamas, né? E aí a gente começou a organizar um repertóriozinho.
E fomos fazendo shows aqui, ali, muito esporadicamente. Um amigo convidava para uma festinha, era a igreja da minha mãe chamou a gente para fazer uma festinha e tal. Mas aí, quando foi mais ou menos 95, a gente tinha um show pronto e oferecemos para um amigo nosso que tinha um barzinho na curva dos 90 chamado Tucanos Bar. E aí a gente tocou lá pela primeira vez em barzinho em julho de 1995. Fizemos 2 sábados seguidos, Alquimena e a Nordestemidos, do meu grande amigo Fábio Abreu, né, que hoje é um grande músico, um talentoso compositor, ele é fonoaudiólogo também, excelente cantor. E aí a gente começou a fazer, né, 95 isso. E através do Alberto Trabuzzi, que era amigo do Helber, né, a gente começou a dar umas canjas lá no Monumental, porque Alberto fazia voz e violão lá, MPB, e aí dessas canjas lá no Monumental surgiram convites para a gente tocar lá, e aí depois a gente passou uns 2 anos, quase 3 anos tocando lá no Monumental todo sábado. Foi esse buchicho que gerou-se em 1995, segunda metade de 95. A gente tinha um movimento muito grande, né, que a gente chamava de seresta, aquela música de teclado, né, aquela bateria eletrônica e tudo, e tinha os famosos cantores de MPB, que faziam voz e violão, né, e nosso grande amigo Alberto, que a gente elegeu ele como o padrinho da banda, porque ele deu essa canja pra gente lá no Monumental e tudo, mas quem tocava lá no Monumental, nessa época da gente, era o Tom Kleber também, era artista da noite. Né, a gente sempre se encontrava, ele estava tocando numa lanchonetezinha embaixo, a gente tocava em cima, às vezes ele estava lá em cima também e tudo, aí fazia aquele horário mais suave antes da gente, e a gente chegava com um rockzinho. A gente começou tocando só com uma caixa, não tinha infraestrutura nenhuma, a gente tinha uma caixa que ligava todo mundo nessa mesma caixa, microfone, baixo, guitarra e tudo, e o cara disse assim, não pode ter bateria. Aí a gente implorou pro cara, disse, pô, deixa a gente trazer o batera, foi massa. Vai ser legal, você vai gostar. Aí chamamos, né, o nosso amigo Joãozinho Batera, que entrou no lugar do Eldro. E aí quando a gente fez esse primeiro show de bateria lá, nunca mais saímos, cara. De 95 a 98 a gente tocou bastante lá, virou um point. Realmente foi essa primeira explosão do rock nos barzinhos, né? Como eu te falei, tinha a Daphne, tinha a Vidia, que era uma banda que fazia rock na noite também. Tinha a Mystical Roots, que era uma banda de reggae e tal. E foi mais ou menos nesse período, tinha a General Purpose, né? E a gente teve muito destaque nesses anos entre 95 e 98, né? Esse foi um dos grandes momentos da banda, porque não tinha quase nada acontecendo de rock nos barzinhos, música pop, a música jovem era o rock, entendeu? Então a gente teve essa sorte também, né? De casar essas duas coisas, né? A gente tocava rock e a música jovem era o rock. A gente teve uma ruptura, né? Um membro ou outro saiu e tudo, e a gente ficou alguns anos parados, mas aí voltamos no início dos anos 2000, né, com outra formação já, e aí a gente teve outro momento de bastante destaque, que foi um projeto que a gente desenvolveu chamado Rock nas Escolas, né? E aí do Rock nas Escolas surgiram muitas bandas que estão tocando até hoje, né? Eu acho que a que melhor exemplifica isso tudo é o Panda. E no primeiro show do Rock nas Escolas, ele tinha uma bandinha que chamava Zero Hora, que abriu o nosso show lá no Colégio Santa Teresa. Foi o segundo show do projeto Rock nas Escolas, do primeiro ano no Rock nas Escolas. E o Panda é profissional da noite, né, da música, e está aí até hoje, cantando, né? E junto com ele vieram várias outras bandas. Muitas pessoas que chegam pra gente assim, cara, eu gosto de rock por causa de vocês, eu decidi aprender a tocar um instrumento porque eu vi você tocando, eu me tornei compositor porque eu vi a Alquimena tocando. A gente não é ídolo de nada, né?
mas a gente teve somente uma contribuiçãozinha ali, entendeu? De levar um momento de alegria para as pessoas através da música que a gente gostava de tocar, né? E graças a Deus essas pessoas entraram em sintonia com isso, né? Uma energia que era gerada ali pela banda e as pessoas sentiam isso, porque tinha muita verdade. Na verdade foi um momento que a gente enveredou mais por um ramo um pouco mais autoral, e aí a gente gravou umas demos e tudo, e a gente tentou desenvolver um estilo que era mais voltado para o rock clássico, né? Foi a época que Edinho entrou na banda, o Edinho Bastos, né? Entrou no início do rock nas escolas e tudo, e a gente tentou enveredar mais por um caminho mais autoral. E a gente saiu do circuito de barzinhos, né? Abrimos vários shows aqui, a gente abriu para o Mr. Dr. Sim, abrimos para o Biquíni Cavadão também, abrimos para o Engenheiros, né? Teve vários shows grandes, abrimos para o Ira, né? Foi muito legal essa época de você fazer uma coisa um pouquinho mais voltada para um estilo, porque a Alcmena dos anos 90 tocava de tudo, né? E a gente tocava nacional, internacional, e aí a gente tentou arriscar, claro, né? Investimos tudo que a gente tinha de grana, e eu troquei um equipamento que eu tinha, um teclado antigo, muito valioso hoje em dia, em hora de estúdio, para poder pagar a demo e tudo, né? E foram esses anos aí, mais ou menos entre 2003 e 2010. Mas a gente saiu do circuito de barzinho. Já é uma fase assim que a gente encontrou essa receita, né? A gente encontrou e foi uma época muito bacana, porque a gente conseguia levar um trabalho consistente para o barzinho, né? Mas mostrando mais a nossa cara, que era uma cara mais de rock clássico, mais de canções mesmo. Já era uma época que eu toquei muito violão na frente da banda, e aí tinha o Edinho tocando guitarra e tal. Na Alcmena Revival, que é esse projeto que está funcionando agora, que não é a Alcmena, entendam, tá? Né? Eu toco guitarra, entendeu? Eu toco mais guitarra. Mas a gente conseguiu levar isso para os barzinhos, e os barzinhos aceitaram. A gente teve uma época muito boa, tocando alguns festivais também. A gente tem algumas músicas autorais, né? São composições minhas, junto com o nosso ex-tecladista dos anos 90, o Luiz Alfredo, algumas composições do Miguel também, né? Mas a gente nunca enveredou muito assim mesmo, para dizer assim, não, a gente só vai fazer trabalho autoral, né? É um negócio que, infelizmente, a Alcmena não desenvolveu bastante. Mas a gente tem umas canções e eu particularmente sou suspeito para falar. Eu gosto muito do trabalho autoral da Alcmena, né? Eu acho que quem quiser ouvir aí, a gente tem uma demo antiga, mas ela reflete bastante o trabalho que a gente gostaria de desenvolver. De rock clássico.